Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E vamos ler o episódio que está contido a partir do versículo 36 até o versículo 46. Mateus 26, a partir do 36, diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém. O título do nosso sermão: qual é a sua aversão pelo pecado? O homem ímpio não convertido, ele tem uma aversão muito pequena ao pecado por conta da graça comum, a gente sabe. Já o pecador que é convertido, ele tem uma aversão maior ao pecado. E essa aversão vai crescendo à medida que ele vai crescendo na Escritura. Agora, quer saber alguém que tinha total aversão pelo pecado? Cristo. Esse sim, ele tinha plena aversão pelo pecado. Quando terminou a ceia, naquela noite de quinta-feira ali em Jerusalém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porque todas as noites daquela semana eles pernoitaram lá no Monte das Oliveiras. Não tinha espaço em Jerusalém, apinhada de peregrinos, e eles foram caminhando. Quando chegou em cima do monte, irmãos, do Monte das Oliveiras, era um monte que tinha oliveiras a fartar. Oliveira é a planta que fornece a azeitona, que faz o azeite de Israel, né? Então, havia muitas oliveiras lá. E ele foi para o lugar costumeiro onde pernoitavam. E disse aos seus 11 apóstolos: Judas já não estava mais. Fiquem aqui um pouco, que eu vou me afastar um pouco. E eles ficaram. E quando ele se afastou, ele chamou 3 dos 11 para o acompanharem. O texto diz: os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais Pedro, os mais próximos dele. Ele se afastou com eles e foi ali. Ele disse: eu vou orar, eu quero que vocês venham comigo. O que ia acontecer ali era uma cena ímpar, que nunca havia acontecido em toda a face da terra. Jesus ia entrar numa agonia profunda e queria que aqueles homens testemunhassem essa agonia dele. E Jesus estava ali em agonia, um pouco afastado dos 3, e quando voltava para eles, eles estavam dormindo. Jesus disse: acordem, vigiem comigo. Aí se afastou de novo sozinho, prostrou-se, rosto em terra, para orar. Quando voltava, quando ele dizia o amém da oração que voltava, eles estavam dormindo de novo. Eles estavam perdendo de presenciar, de testemunhar uma das cenas mais, irmãos, espetaculares da história da salvação. Que era aquele momento em que Cristo estava na iminência de receber sobre si todo o nosso pecado, o pecado do seu povo. E ele estava numa agonia tão grande, irmãos, tão grande. E aquela cena deveria ser didática para os apóstolos, para que eles aprendessem a aversão que Jesus tem pelo pecado. Mas eles perderam a fita, dormiram enquanto o filme estava se desenrolando. Foram lentos, lerdos, relaxados,
negligentes, desatenciosos, porque Jesus os convidara. Nós recebemos um convite especial. Entre os 11, nós 3 fomos os escolhidos. Mas eles perderam, irmãos, essa cena que aconteceu ali, no Getsemane. Getsemane era um jardim sobre o Monte das Oliveiras. A palavra Getsemane significa lagar do azeite. Era onde eles recolhiam as azeitonas e levavam lá para prensar e produzir o azeite. Era ali naquele local. E eles perderam, irmãos, por conta dessa falta de percepção do que estava acontecendo. Então, esse texto, ele deixa claro 2 coisas, irmãos. A primeira coisa é a aversão total de Cristo pelo pecado. E a segunda coisa, a nossa indiferença, a nossa apatia pelo pecado. Praticamente, nós estamos em 2 extremos, nós e Jesus. Ele está no extremo, nós estamos no outro. Enquanto o pecado para ele é uma coisa horrenda, horripilante, para nós é algo natural, normal. Nós somos amigos do pecado, pecamos com toda facilidade, pecamos e rimos, pecamos e damos gargalhadas, mostrando a nossa pouca sensibilidade, a nossa grande indiferença para com o pecado. E por isso, nós sofremos grandes derrotas, grandes reveses, grandes fracassos espirituais. Essa é a causa. Nós somos amigos do pecado, não tratamos o pecado com a devida aversão, com a devida repugnância, e aí estamos marcando passo nessa vida. Uma vida espiritual pobre, paupérrima, que não progride. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Ouça esse sermão. Com o título, qual é a sua aversão pelo pecado? A primeira lição, em primeiro lugar, eu quero mostrar a total aversão de Jesus pelo pecado. Quero começar mostrando a aversão que Jesus tinha pelo pecado, porque ela deve nos servir de modelo. E o texto aqui vai trazer 3 aspectos, mostrando essa total aversão de Jesus pelo pecado. E o primeiro aspecto é mostrado pela sua profunda tristeza. Versículos 36 e 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que era o jardim onde prensava as azeitonas e produzia o azeite sobre o Monte das Oliveiras. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então observe que ele mandou que os apóstolos ficassem naquele lugar costumeiro que estavam ficando desde o domingo à noite. Eles dormiam ali sobre o Monte das Oliveiras. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aí antes de sair para orar, chamou consigo, convocou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são João e Tiago. Tiago é aquele que foi passado ao fio da espada por Herodes, né? Irmão de João. Quando chegou lá, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, diz o texto aqui no versículo 37. Por que, irmãos, ele está triste? Porque ele começou a entrar em angústias. Por quê? Será porque Judas o traiu? Será porque daqui a pouco ele vai ser preso? Será porque Pedro vai negá-lo 3 vezes? Ele sabe de tudo isso. Será porque ele vai ser esbofeteado pelos romanos ali na casa de Caifás, em plena madrugada? Será porque ele vai ser escarnecido pelos membros do Sinédrio que estão ali junto com os sacerdotes Caifás e Anás e os demais? Será porque ele vai ser julgado antes do romper da alva? O Sinédrio se reúne às 4 da manhã, nunca antes reunido para julgar e condenar Jesus? Será por isso que ele está triste, irmãos? Diz aqui ainda no versículo 37 que ele começou a angustiar-se. No grego, irmãos, na língua grega, existem 3 palavras para designar angústia. Essa angústia aqui, essa palavra que foi usada para essa angústia de Jesus, é a mais forte, a mais grave. É aquele tipo de angústia que só Deus pode acudir. Foi essa angústia que ele sentiu, irmãos. Mas eu quero dizer para você que a causa dessa angústia e dessa tristeza não é medo, irmãos, desses aspectos que eu citei. A tristeza dele, a angústia, é pela proximidade daquele momento
em que ele vai receber sobre si a culpa do nosso pecado. Ele está angustiado, ele está em pavor. Nenhum de nós ficaria assim. Por que esse pavor todo? Porque eu vou pecar. Por isso você está apavorado? Qualquer um diria o outro. Mas ele não. Ele é santo. Ele não tem pecados. E quando ele receber sobre si a culpa do pecado, é como se ele tivesse cometido todos os pecados dos quais está sendo agora culpado. É essa a causa da angústia de Jesus. É a angústia do inferno que se apoderou dele. Eu estou sentindo angústias do inferno. Repare, irmãos, com atenção nessa reação de Jesus pela proximidade do embate da santidade com o pecado. Tristeza profunda, angústia profunda. Angústia do inferno. A gente sabe o que é isso? Não sabe. Nós não sabemos o que é isso. O segundo aspecto dessa total aversão de Jesus pelo pecado é mostrado no seu desabafo e no cuidado com a igreja. Repare o versículo 38. Então, com essa primeira frase, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está fazendo um desabafo aos três apóstolos. A tristeza que eu estou sentindo é tristeza de morte. Você sabe que uma tristeza muito forte, ela é capaz de matar a pessoa. Eu conheço, não é somente uma não, conheço várias pessoas que já morreram de tristeza. Conheço sim, algumas até das quais eu visitei. Morreram de tristeza. É uma tristeza tão profunda, irmãos, que causa a morte. E é essa tristeza que Jesus está se referindo. Eu estou sentindo agora uma tristeza de morte. Repare, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou sentindo aquela tristeza que mata. É isso que ele está dizendo. É intensa. Será que os apóstolos podem ajudar Jesus? Podem acudi-lo de alguma forma nessa tristeza? Vamos dar uma palavra de ânimo a Jesus aqui para ver se ele se anima. Qual é a palavra que esses homens podem dar a Jesus, irmãos? Qual é a palavra? Nenhuma, irmão. Sabe por quê? Por conta da segunda frase. A segunda frase diz assim: ficai aqui e vigiai comigo. Muitos pensam que Jesus está dizendo assim: ó, eu estou tão triste. Venham me fazer companhia. Venham me ajudar. Venham me consolar. Venham estar comigo. Alguns pensam que Jesus está dizendo isso. Irmãos, lê do engano. Não é nada disso que ele está dizendo. Ele está sentindo uma tristeza de morte, mas ainda está preocupado em ajudar aqueles homens, a edificá-los, para que depois eles edifiquem a igreja. Quer compreender o que é que significa essa frase? Ficai aqui e vigiai comigo? Ele não está dizendo, olha, vamos montar aqui, enquanto eu estou orando, fiquem aqui montando guarda. Porque pode ser que uma patrulha chegue a qualquer momento para me prender e vocês estão aí de prontidão para me defender. Não é nada disso, irmãos. Não é isso que ele está dizendo com essa palavra vigiar. E o que é que ele está querendo dizer com essa palavra vigiar? Essa palavra vigiar é assim: fiquem aqui, abram os olhos, vejam o que é que está acontecendo, percebam o que é que está acontecendo. Essa minha agonia que eu estou sentindo, essa tristeza de morte que eu estou confessando a vocês que estou sentindo, essa angústia do inferno que vocês estão vendo como eu estou me movendo, vocês estão vendo o meu lar. O meu lar é de profunda tristeza, de angústia. Eu quero que vocês presenciem, testemunhem esse momento, porque ele é importante. É importante para que vocês aprendam e é importante para que vocês depois repassem para a igreja. Eu quero que vocês vejam a agonia que eu estou sentindo, porque o pecado está chegando para ficar sobre mim. A culpa do pecado de vocês está chegando. Eu não sou igual a vocês, não. Eu sou um ser santo. Eu sou Deus. Vocês não se lembram, não, que Isaías 6, os anjos ficavam, os querubins ficavam gritando: santo, santo, santo! Naquela visão celestial, sou eu. Eu não tenho o menor pecado, a menor mácula, um ponto sequer.
E o pecado está vindo ali. E essa agonia que eu estou sentindo é a minha reação. Vocês vendo isso, posteriormente vocês vão me imitar. Ter a mesma ojeriza pelo pecado que eu tenho. Eu quero que vocês fiquem aqui vigiando. Vigiar é isso, irmãos. Ficar de olho, presenciando, assistindo aquela cena, a agonia de Jesus. Porque o pecado está se aproximando dele, para ser lançado sobre ele. Porque Deus lançou a culpa do nosso pecado sobre ele. Ele estava apavorado. Vigiem, quer dizer, assistam essa cena atentamente para aprender o que é santidade e qual é a ojeriza que vocês têm que ter pelo pecado. Não absorveram. Jesus foi lá, quando volta eles estão dormindo. Perderam. Posteriormente, já cheios do Espírito Santo, tendo passado por grandes e desafiadoras provas, tanto Pedro como João, que estavam ali presentes, escreveram algo fantástico. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. Pedro escreveu assim, falando sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Oh, meu Deus, como é que eu não pude perceber isso naquele dia ali, no jardim do Getsemane? Que aquele ser que estava ali na minha frente era um ser sem pecado. E aquela agonia era por conta da iminência de receber sobre si a culpa do pecado. Como é que eu não pude perceber? Eu convivi com ele 3 anos e ele era santo, nunca o vi pecando, mas parece que lá no fundo eu achava que ele tinha pecado. Mas agora eu escrevo com toda propriedade, o qual não cometeu pecado. Ele está sabendo agora que Jesus era totalmente santo. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, ele estava ali na iminência de receber. Lá veio o pecado. E ele carregou sobre si o nosso pecado. Veja que visão agora ele está tendo, mas tardia, né, irmãos? Tardia. Ele perdeu o filme na estreia, irmãos. No capítulo 3 de Pedro, desse 1 Pedro 18, ele disse assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Agora eu compreendi. Agora eu compreendi. Oh, se eu tivesse compreendido lá naquela hora. Mas eu dormi. Que vergonha, né, irmãos? Que vergonha. Mas não somente Pedro, João foi outro que estava na cena. Algumas páginas na frente, 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Olha a frase. E nele não existe pecado. Agora eu sei. Agora eu sei. Mas na hora H, eu perdi a fita. Não entendi. Tardios, né, irmãos? Como é que pode, né, irmãos? Jesus suportando uma tristeza de morte e ainda procurando ensinar os seus apóstolos, irmãos, pensando neles, pensando na igreja do futuro, pensando em nós, da Igreja Batista da Graça também. Ele estava pensando em nós. Muitas vezes nós sofremos e esquecemos completamente dos problemas dos outros. Quando estávamos bons, até que dávamos uma colher de chá. Mas agora eu estou doente, agora só comigo. Só me preocupo comigo. Os outros que se virem. Jesus não foi assim. Sentindo a tristeza de morte, uma angústia do inferno, preocupado em ensinar a palavra àqueles 3 apóstolos, para que depois eles repassassem aos 8, para que depois os 11 repassassem para a igreja. Então a aversão de Jesus pelo pecado, irmãos, é mostrada no seu desabafo, mas também no seu cuidado com a igreja. Até nessas condições ele estava pensando na sua igreja. E o terceiro aspecto, irmãos, dessa primeira lição, dessa total aversão de Jesus pelo pecado, é mostrado pela sua oração perseverante. Irmãos, quando a situação é muito angustiosa, o que é que você faz? Você ora. Muito mais Jesus. É o instrumento, é a arma da ocasião. Jesus passou a vida toda orando. Muito mais nessa hora angustiosa. Eu vou orar. Então ele lançou mão da oração. Isso com grande prontidão. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, depois que ele desabafou com os apóstolos que estavam sentindo uma tristeza de morte, e os convocou para vigiar com ele,
Ele se adiantou um pouco dos três, prostrou-se sobre o rosto. Repare, ele coloca a boca no pó mesmo, irmãos. Coloca a boca no pó, como diz Jeremias 3. Orando e dizendo, repare o teor da oração dele, meu Pai, repare bem, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que cálice é esse aqui? É o cálice do sofrimento? Não é o cálice do sofrimento. Se tinha uma coisa que Jesus era especialista, era em sofrimento. Isaías 53, 3 diz assim, ele é um homem de dores, sabe o que é sofrer. Então sofrimento para ele não era problema. Paulo estava diante de Festo. Paulo disse, rei Festo, se eu não cometi nenhum crime de morte, o senhor pode me liberar. Agora, se eu cometi algum crime de morte, estou pronto aqui para morrer. Atos 25, 11. E os três da fornalha? Nabuco, presta atenção que a gente vai dizer. A gente só vai dizer uma vez, presta atenção. Rei Nabucodonosor, o senhor quer que a gente se ajoelhe diante dessa estátua? Nós não vamos nos ajoelhar. O senhor está ameaçando nos jogar na fornalha ardente. Então o que nós queremos dizer ao senhor é o seguinte, jogue, pode nos jogar. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, a gente morre assado. Agora, se curvar diante dessa estátua, olha o dedinho. Esses homens tinham medo de morrer. Daniel, parar de orar a Deus sob a ameaça de ser jogado na cova dos leões, pode me jogar, não tem nenhum problema não. Ele nem disse, se o senhor quiser me livrar, nem disse isso. Jogaram Daniel na cova dos leões. Outro dia ele estava lá, vivo os leões ao redor dele. Os santos, irmãos, nenhum tem medo de morrer. E Jesus teria medo de morrer? Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice de sofrimento. Eu vou ser esbofeteado, vou ser preso, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser crucificado aqueles pregos de 20 centímetros. Passa de mim, Senhor, esse cálice. É isso que Jesus está dizendo? É não, irmãos. Não é esse o cálice que ele está dizendo, não, irmãos. O receio dele era aquele momento da chegada da nossa culpa sobre ele. É esse o cálice que ele tinha pavor. Ele é santo, ele não é como nós, não. Um ser totalmente santo. Passa de mim esse cálice. Agora, meu Pai, uma coisa. Eu vou dizer uma cláusula aqui na minha oração. Não seja como eu quero, não. Mas como tu queres. Aí, irmãos, Deus respondeu essa oração. Deus respondeu essa oração aqui no intervalo desses aqui, no meio desses versículos. Deus respondeu essa oração. Observa aqui no versículo 42, voltando para os discípulos, né? Achou-os dormindo. Disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiar e orar para que não entre em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, tornando a retirar-se, orou de novo. Agora, repare no teor da oração dele, como é diferente da primeira. A segunda oração, ele disse assim, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, então, faça-se a tua vontade. Por que ele disse agora dessa forma? Porque quando ele disse, meu Pai, passa de mim esse cálice, ele fez um pedido, passa de mim esse cálice. Aí o pai disse assim, meu filho, não vai ser possível não. Você vai ter que tomar esse cálice. Vai ter que tomar. Aí agora ele disse, meu Pai, uma vez que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, então faça-se a tua vontade. Em outras palavras, eu vou beber. Isso foi na quinta de noite. Na segunda passada, ou terça, quando ele estava no templo, ele, falando de forma profética para aquele momento de quinta-feira de noite, ele disse, irmãos, uma coisa interessante demais, eu quero que você acompanhe. João 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma. Repare, aquela mesma angústia lá que ele ia sentir quinta-feira, ele já está sentindo, irmãos, na segunda ou terça de noite. Não sei bem precisar qual foi o dia. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? O que é que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa se foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora? Aí o versículo seguinte, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então ele está dizendo assim, meu Pai, eu vim ao mundo para esse momento aqui. Qual o momento? De receber sobre mim a culpa do pecado. Foi para esse momento que eu vim. Esse é o momento crucial do meu ministério.
Aí o que é que eu vou dizer ao Senhor? Livra-me desta hora? Livra-me daquilo que é o propósito da minha vida? Não, não vou dizer. Então, meu pai, glorifica o teu nome. Quer dizer, mande essa culpa sobre mim. Aí o pai disse, justamente, meu filho, é exatamente isso que vai acontecer. Então, nessa segunda oração, ele está completamente resignado. Sim, meu pai, pode mandar, eu vou beber esse cálice. Aí vem o versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Irmãos, ele está perseverando. Já é a terceira vez que ele está orando, irmãos. Ele está numa agonia tão grande, tão grande, tão grande. Por causa do pavor do pecado. Por causa do pavor do pecado. Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quais foram as palavras que ele disse aqui? Que Mateus disse, as mesmas palavras. As mesmas palavras da segunda oração. Meu pai, já que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, mande que eu bebo. Nós cantamos o Salmo 40. O Salmo 40 diz que na eternidade, Jesus se apresentou voluntariamente para vir ao mundo, encarnar e receber sobre si o nosso pecado. O Salmo 40, 7 e 8 diz assim, então disse eu, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, ó Pai, fazer a tua vontade. Então pode mandar, meu pai, esse cálice. Eu vou bebê-lo. Porque essa foi a palavra que eu te dei na eternidade, quando eu estava contigo, nos tempos eternos. Quando eu resolvi me apresentar voluntariamente para descer, encarnar e tomar sobre mim o pecado do trigo. Do trigo. Pecado do povo de Deus. Aí eu pergunto a você, você conseguiu enxergar a total aversão de Jesus contra o pecado? Entendeu por que os serafins gritavam santo, santo, santo em Isaías 6? Conseguiu enxergar a razão da profunda tristeza dele? Tristeza de morte, angústia do inferno? Percebeu a oração perseverante dele para não pecar, para não receber o pecado? Você viu que a santidade dele estava arrepiada assim, porque o pecado está chegando. Então a natureza dele repugnava o pecado completamente. Porque ele tinha total aversão ao pecado. Você entendeu isso? Mesmo se fosse o menor pecado, ele tinha aversão total. Os apóstolos, irmãos, não entenderam. Nem durante os 3 anos de ministério, nem nessa hora excruciante. Não entenderam. Você entendeu? Vamos agora para a segunda lição. Qual é a sua aversão pelo pecado? Agora eu vou falar da nossa dos crentes. A total apatia dos discípulos pelo pecado. Apatia, irmãos, é indiferença. Tanto faz como tanto fez. Enquanto Jesus tinha total aversão, asco, nojo, abominação pelo pecado, os apóstolos eram indiferentes, apáticos ao pecado. O pecado não representa tanto perigo assim. Não é tão venenoso desse jeito. Por isso que em plena batalha, eles estavam dormindo. A bala passando aqui por cima e eles roncando. Então, para descrever essa apatia deles, que é a nossa apatia, o texto diz 3 coisas. Presta atenção. A primeira, os crentes precisam ser chamados à vigilância. Olha o versículo 37, né? 36 e 37. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aí então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então, eles estão sendo chamados à vigilância. Nessa última semana, os irmãos se lembram, aquela terça-feira, foi uma terça-feira, irmãos, intensa demais. A tarde no templo foi intensa, aqueles debates com fariseus, saduceus, herodianos, não foi? Quando terminou, irmãos, que eles foram para o Monte das Oliveiras, Jesus deu tantas instruções, mais tantas que entraram de madrugada dentro. Jesus falando do que ia sofrer, como ia ser a morte dele. Foi lá para o fim dos tempos, depois voltava só naquela noite de terça-feira. Sem falar, sem contar nas instruções anteriores que Jesus já tinha dado. Olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, vou ser crucificado, vocês vão ficar dispersos. Ele já tinha dito muitas coisas, irmãos. Foram muitas instruções. Irmãos, pensa que adiantou? Não adiantou nada. Eles pareciam estar na
paz de uma praia deserta do Caribe. Eles estavam ali agora no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, olhando. Os olhos já fechando, olhando. Jesus naquela agonia. Como é que você consegue dormir? O seu chefe numa agonia daquela e você dormindo. Você não vai nem se aproximar para perguntar o que é, o que pode fazer para ajudar. Nem isso fizeram. Se em tempos de paz você deve vigiar, imagine em tempos de guerra. Mas eles não perceberam. Rapaz, vigiem. Olhem o que está acontecendo comigo. Aproveitem esse momento. É um momento muito rico para vocês. Se vocês aproveitarem esse momento, vocês vão se enriquecer de uma forma ímpar. Vocês vão aprender sobre a ojeriza que eu tenho pelo pecado e que deve ser a mesma de vocês. Aprendam. Vigiem. Eu convoquei vocês para vigiar com esse propósito. Jesus queria que eles olhassem, ficassem vendo, assistindo. Jesus não queria socorro nenhum da parte deles, até porque ele não podia socorrer. Mas queria que eles ficassem olhando e chegassem a dizer assim: puxa, como Jesus tem aversão ao pecado. Toda essa agonia que ele está manifestando ali é por conta do asco, do nojo que ele tem ao pecado. Ele está com uma tristeza de morte. Ele mesmo confessou a gente aqui agora. Tristeza de morte. Ele está sentindo angústias do inferno. Jesus queria que eles chegassem a esse, irmãos, entendimento, a essa opinião, a esse parecer. Por isso que Jesus os chamou à vigilância. Mas eles não perceberam. Então não cresceram. Jesus queria que eles chegassem à conclusão: se o pecado é horroroso a esse nível para Jesus, deve ser também para nós, porque nós somos seus seguidores. Mas eles dormiram, foram chamados à vigilância, não adiantou. O segundo propósito pelo qual eles são indiferentes ao pecado, são apáticos, é que os crentes dormem em serviço, precisam de repreensão. 40, primeira frase. E voltando para os discípulos, depois de dizer amém na oração, né? Voltou para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. Irmãos, certamente passava da meia-noite. Eles estavam mesmo cansados. Mas não justifica ter dormido. Jesus está em agonia. Se você tiver uma tarefa para realizar e o patrão disser: realiza essa tarefa que eu lhe dou R$5.000. Você pega agora de 6 da noite, depois do expediente, só larga quando terminar. Você está cansado, não dormiu a noite anterior, mas você não dorme. Você executa a tarefa, porque você tem interesse. A mãe que vela o filho à morte, ela pode passar uma semana sem dormir, ela não fecha o olho. É o olho arregalado o tempo todo olhando para o filho. Mas esses homens aqui dormiram. Dormiram em serviço, irmãos. Um dia um operador de máquinas que eu conheci estava trabalhando, estava muito cansado, ao invés de dizer ao chefe, ao encarregado que estava cansado, não, quis enfrentar, dormiu, irmãos, operando a máquina tombou e ele morreu. O motorista de ônibus, ele estava muito cansado e estava dirigindo um ônibus com 50 pessoas. Numa curva lá, bateu de frente com uma carreta, morreu ele e as 50 pessoas. Então, o crente que dorme em serviço, ele também sofre prejuízos demais. Precisa ser repreendido, irmãos, porque ele está dormindo em serviço. Versículo 40 de novo, voltando para os discípulos, achou-os dormindo agora, e disse a quem? A Pedro: então, nem uma hora, rapaz, pudestes vigiar comigo. Observe que Jesus falou com Pedro. Os três estavam dormindo. Jesus disse: Pedro, rapaz, cadê aquela tua disposição? Tu disseste que não ias te dispersar quando o pastor fosse ferido. Ferido o pastor, as ovelhas serão dispersas. Eu mesmo não. Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Todos podem negar. Eu não. Aí agora Jesus se dirige a ele: rapaz, você nem uma hora pode velar comigo, rapaz. Nem uma hora. Jesus quis mostrar a ele, irmãos, que ele não conseguia nem ficar acordado 1 hora, quanto mais ser fiel em condições adversas. Você não faz o mínimo pela sua força, Pedro. Sua força nada faz. Como é que você vai me prometer fidelidade? Irmãos, olha, nunca pronunciemos esses votos de fidelidade a Deus assim, não. Precipitados, sabe?
Nunca façamos isso, não. A partir de hoje, você é fiel ao Senhor. Nunca diga isso. Antes, quebrante-se, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Bata no peito feito publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Dá-me tua graça, porque sem a tua força, eu não sou capaz de mover uma palha em teu favor. É assim que é para dizer, irmãos. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é riquíssimo. Jesus diz assim, presta atenção, vigiai e orai. Quando você ora, você está em contato com quem? Com o Todo Santo e o Todo-Poderoso. É ou não é? O Todo Santo, absolutamente santo, que é Deus e que é também o Todo-Poderoso. Aí o que é que você ganha quando você ora? Força e santidade. Quando você se mistura com homens depravados, você ganha depravação. Quando você comunga com homens violentos, você ganha violência. Quando você comunga com santos, você ganha santidade. Quando você comunga com o Todo Santo e o Todo-Poderoso, você ganha muita força e muita santidade. Orem. Segunda ordem, vigiem. O que é vigiar? Vigiar é você fazer uma leitura correta do ambiente, do tempo. É isso que significa vigiar. Faça uma leitura correta do mal que está dominando a sua época, para que você não sofra o dano. É isso que ele está dizendo, irmãos. Porque encontrou os três dormindo. Se você tiver muita prática de oração, você fica forte e fica santo. E fica pronto para vigiar. Vigiando, você não entra em tentação. Sabe o que é entrar em tentação? Ceder à tentação. Quando a tentação chegar, você sabe como fugir. Você não enfrenta a tentação. A Bíblia proíbe que nós enfrentemos a tentação. Ela manda que nós fujamos dela. Não vai enfrentar a tentação que você perde. Fuja dela. Então, quando você ouve a proposta indecente, você corre. Você não fica, não. Você sai de perto logo. Não vai, como Eva, ficar tratando com Satanás, conversando com ele. Aquilo ali foi a razão da queda. Ela enfrentou a tentação. Jesus disse assim, o espírito está pronto. Está vendo? Vigiai para que não cedais à tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é isso? Vocês já nasceram de novo. O problema do espírito de vocês eu já resolvi com o novo nascimento. Já está resolvido. Vocês não têm problema com o espírito. O problema de vocês está no corpo. Porque esse corpo ainda está ligado esse corpo corrompido está ligado a um espírito renascido. E como a gente aprendeu recentemente em Romanos 6, o corpo é o instrumento pelo qual nós usamos para cometer o pecado. É o corpo. Ele chama de carne. A carne é fraca, o corpo está corrompido. Eu só vou resolver o problema do corpo de vocês no último dia, com a ressurreição. Enquanto isso, vocês estão sujeitos ao pecado. Ou você se fortalece através da oração e da vigilância, ou vocês vão cair. Vocês vão ceder à tentação. Então, irmãos, é pela vigilância, sabe, que você identifica facilmente as propostas indecentes de ímpios. É assim, todo dia a gente recebe proposta indecente de ímpio. Proposta de transgressão da lei, vindas até de irmãos nossos, pessoas enfraquecidas na fé, desavisadas. Você identifica, foge delas para manter a santidade. Você vigiando, você faz uma leitura correta do seu ambiente, daquilo que você está sendo assediado. Foi assim que Jesus mesmo sofreu as angústias do inferno, irmãos. E ainda repreendeu os discípulos e os exortou por causa da indiferença deles para com o pecado. Agora, o último aspecto que mostra a total indiferença dos apóstolos, dos crentes com o pecado, é que os crentes não atendem às advertências. Aí sofre o dano. Por mais que você exorte, eles não atendem. Aí sofre o dano. Repare no versículo 43. Eu vou recapitular a partir do 38. Então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí ele saiu de perto dos três, prostrou-se, orou. Quando terminou a oração, volta, versículo 40. Voltando, achou-os dormindo. E disse, Pedro, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí deixou os três dormindo, voltou para orar. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível, passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Aí quando disse o amém, volta de novo para os três.
Quando volta para os três, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Dessa vez ele não acordou. Ele não acordou os três, não. Os olhos deles estavam pesados, aí Jesus deixou-os lá dormindo. Não os acordou. Aí foi orar pela terceira vez. Repare, irmãos, que coisa. Sabe o que é olhos pesados? Os olhos estão pesados. Eles estão há muitas horas sem dormir. Estão cansados mesmo. Dormiram mal, irmãos, ali. Né? Dormiram ao relento, debaixo de alguma árvore, alguma oliveira ali, no Jardim das Oliveiras. Uma noite desconfortável. Todas as noites daquela semana foram duras. E os dias mais duros ainda de trabalho. Agora, na quinta-feira, eles estão cansados, exaustos, passa da meia-noite. Mas Jesus também está cansado. Talvez até mais do que eles. Mas o texto diz, os olhos deles estavam pesados. Na nossa linguagem nordestina, a gente diz, eles estavam mortos de sono. Estou morto de sono aqui. Era o caso deles. Mas eu convoquei vocês para vigiar. Vocês deviam se concentrar na tarefa que eu lhes dei. Lavavam o rosto, tomavam uma xícara de café para temperar. Mas vocês não fizeram isso, vocês dormiram. Vocês, por dormir, não conseguiram perceber. Os olhos de vocês estão pesados. Isso tem um sentido espiritual, por quê? Porque os olhos representam a nossa percepção, a nossa visão. Então, se eles não conseguiram perceber, porque os olhos estavam pesados e se fecharam, eles não conseguiram perceber um fato espiritual importantíssimo que estava acontecendo na frente deles, que Jesus queria que eles percebessem. Eles não perceberam. É como se eles tivessem dito assim, nós não queremos perceber mesmo, queremos estar com os olhos fechados. Aí Jesus retirou, foi orar pela terceira vez, 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Irmãos, Lucas diz que nesse quadro aqui, escute, viu? Ele estava tão depressivo, tão triste, que Deus despachou um anjo do céu para confortá-lo. No começo eu disse que a palavra usada para angústia é a mais forte que tem na língua original. Daquela que só Deus pode acudir. Dito e feito, Deus despachou um anjo do céu. Lucas diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 43, 44. Você sabe o que é isso? Hebreus 12, 13, 4 diz assim, na sua luta contra o pecado, você tem resistido a ponto de sangrar? Tem. Na sua luta contra o pecado, você tem resistido a ponto de sangrar? Jesus suou gotas de sangue. Aí ele recebeu o conforto do anjo. Aí ele descansou. Descansou. Eu vou agora beber o cálice da ira do meu Pai. Eu vou receber sobre mim todo o pecado do meu povo. É como se eu tivesse cometido cada um desses pecados. Aí ele volta, irmãos, para os apóstolos. 45, então voltou para os discípulos. Os três. E quando chega, eles estão dormindo, viu? Aí Jesus vai acordá-los. E disse assim, ainda dormis e repousais, né? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu quero ser preso lá junto dos 11. Não quero estar aqui no Jardim das Oliveiras só com vocês três, não. Eu quero estar lá, no Monte das Oliveiras, lá onde os demais estão. Ele não tinha medo de ser preso. Nenhum medo. Antes de deixar o jardim, ele disse, vamos para lá, porque vocês estão dormindo. O sono de vocês prejudicou vocês, prejudicou os 11, os 8, prejudicou a igreja, a informação vai chegar atrasada. Vocês não perceberam aquilo que eu queria que vocês percebessem, por conta do sono, por conta do relaxamento, da preguiça, da negligência, da falta de percepção, da indiferença para com o pecado. Perderam um dos maiores espetáculos da terra. Eu estava em agonia terrível, angústia do inferno, tristeza de morte. Chamei vocês para que vocês assistissem isso. Vissem eu rogando ao meu Pai que passasse aquele cálice do pecado. Meu pai disse que não ia passar, que eu tinha que beber. E eu me apavorei, fiquei horrorizado.
Orei de novo, me submeti ao meu pai, mande esse cálice, eu vou beber. Mande, vou beber. E eu estava numa agonia tão grande que o anjo precisou vir me confortar. Queria que vocês vissem tudo isso para que vocês concluíssem a ojeriza que eu tenho pelo pecado que vocês também devem ter. Vocês são meus seguidores. Era isso que eu queria. Eu fui abençoado. Mas vocês não foram, não. Vocês não assistiram, vocês dormiram, vocês não perceberam. Então vocês sofreram o dano. Todas as vezes, irmãos, que nós não vigiamos, sofremos o dano. Vou dar meus filhos para brincar ali na casa dos priminhos. Priminhos ímpios. Os filhos vão, você tem o maior cuidado com eles. Linguajar santo, quando voltam, todo tipo de palavrão na boca. Chamando nome feio, como a gente diz. Gritando, fazendo as piores coisas. Não vigiou, não fez uma leitura. Mas são da família, são priminhos, são priminhas. A menina foi brincar com a priminha, passou o dia lá, dormiu na casa da priminha. Quando voltou no outro dia, mamãe, eu quero vestir roupa de menino. Aprendeu lá. Você não fez uma leitura correta, sofre o dano. Quando a minha esposa com um conclave, vai sozinha. Lá mesmo a esposa ficou. Não fez uma leitura correta, sofre o dano. Quando dá meu filho para a praia com os amiguinhos incrédulos, vai, mande. Lá ele se misturou, fez coisas horríveis. Tá aqui, ó, na cabeça, no coração. Sofre o dano, irmãos. Quando a minha filha pro show de Paul McCartney, ela ama os Beatles. Vai, mamãe, eu experimentei cocaína lá. Preciso dizer a senhora. Sofre o dano, irmãos. Quem não atende a exortação de vigiar, sofre o dano. Vamos concluir o sermão dizendo o seguinte. Jesus estava em intensa agonia. Suou gotas de sangue, gemeu de tristeza de morte. Sentiu o peso do inferno nas costas. Não por seus pecados, mas pelos ossos. A sua dor era um tremendo choque entre o pecado e a santidade. Ele estava apavorado, porque ele é o Deus Santo. Enquanto ele agonizava pela iminente chegada de si, sobre si dos horrores do pecado, as testemunhas que ele levou para assistirem, dormiram. Jesus é o ápice da santidade. Nós somos, irmãos, o rebaixamento da santidade. Você, quantas vezes você tem dormido? Você dorme enquanto o pecado se alastra na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no mundo ao redor de si. Você está dormindo e o pecado se alastrando. Você dorme quando deveria estar vigiando, orando, lutando. Jesus não dormiu, estava no maior cansaço físico, não dormiu. Ele orou, porque tinha total repulsa ao pecado, aversão profunda. Orou perseverantemente, mas os apóstolos dormiam. E você, qual é a sua aversão pelo pecado? Você tolera o pecado? Trata o pecado com carinho? Amansa, alisa, bichinho de pelúcia? Já se acostumou com ele? E o não vos conformeis com este século, como é que fica? Você está conformado? Ou você se entristece por ainda pecar? Chora diante de Deus, luta em oração para não pecar. Quando peca, vai à luna, entra em depressão. É assim a sua vida? Se for, você é verdadeiramente convertido. Porque o Espírito de Cristo está em você e ele odeia o pecado. Então não durma, meu irmão. Fica acordado, vigie. Chega de desculpas. Chega de anestesia. É hora de acordar, acorde para orar. Acorde para vigiar. Acorde para lutar. Porque enquanto você está dormindo, o mundo está agindo. Satanás e suas hostes estão agindo. E você dormindo. Jesus se levantou ali no Getsemane. Caminhou até a cruz, bebeu até a última gota. Meu pai, manda o cálice, eu vou começar a beber. E ele bebeu até a última gota. E eu disse a você, pegue sua cruz também e me siga. Na sua luta contra o pecado, resista até o ponto de sangrar. Hebreus 12:4. Resista até o ponto de sangrar. Essa é a característica do crente. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém.